Eu estava lá na minha truck, puxando frete, sol queimando a chapa, poeira subindo da areia doce e, de repente, você tá doido. Senti meu peito apertar, coração disparado, como se o mundo tivesse parado e correndo ao mesmo tempo. Eu vi caminhão trucado passando devagar, gente na roça no horizonte e nada disso parecia importar. Só sentia um peso invisível no ombro e, juro, nem sabia direito o porquê. Beberrão, minha tartaruga de estimação, rangia de leve, como se também sentisse que algo tinha mudado ali dentro. Encostei no posto, fiquei olhando pro nada. Cada muriçoca que tentava entrar pela janela parecia cutucar minha consciência, e eu abanava a mão sem jeito, tentando espantar mais do que o inseto. Tentava focar na rotina, abastecer o bebedouro do truck, conferir a geladeira deitada, checar a chapa da carga. Mas nada acalmava meu peito. O rádio tentava distrair, mas meu próprio coração batia mais alto que qualquer voz, pesado, inquieto, pronto para explodir no tapetão. Olhei para o retrovisor, vi minha sombra se esticando na estrada e cê tá doido, parecia que me perseguia. Cada curva, cada lombada, cada bicheira no acostamento me lembrava. Não sou só um cara puxando frete. Sou cara na estrada, com suor, poeira e solidão. Beberrão reclamava da carga, mas eu sentia orgulho daquele barulho. Era meu companheiro, minha nave, meu esconderijo do mundo. Enquanto esperava o café esquentar no fogão de pobre, sentindo o cheiro do diesel misturado com café quente, percebi que algo tinha mudado. Não sabia se era ansiedade, pressentimento ou saudade, mas meu peito não estava mais tranquilo. Olhando para o horizonte, eu juro, senti que a vida dali para frente ia ser diferente. E a estrada, meu amigo, mostrou naquele instante que não é só frete ou batida de roda. É memória, sentimento, peso no peito que a gente carrega e não consegue soltar. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce, cê tá doido. O dia já estava queimando de vez quando eu dei partida na minha barriga de aço. Chamei a nave de Beberrão, porque na moral, só ela me aguenta sem reclamar das minhas manias. Tem gente que chama de truck, de tartaruga, até de vinhaceiro, mas eu chamava de Beberrão e ponto final. Ela tem cheiro de diesel misturado com poeira e café velho e cada rangido dela é música para minha solidão. Eu estava sozinho de novo, mas na estrada, só eu e ela. E isso sempre me deu uma sensação de segurança que ninguém na roça entende. Enquanto rodava, sentia os freios trabalhando, o motor reclamando, a chapa vibrando sob a areia doce. Passei pela bicheira que sempre me dava calafrios. E naquele momento eu percebi que a estrada não é só caminho, é companhia. Beberrão parecia me entender sem precisar de palavra. Cada curva que eu pegava, cada lombada que dava, eu sentia ela responder junto comigo, como se meu humor tivesse grudado no volante. E na moral, isso me fazia sentir menos sozinho, mesmo quando o peito apertava e a saudade da roça batia forte. Encostei num posto pequeno, daqueles que só o caminhoneiro da rota conhece, e dei uma olhada no resto da estrada. Um outro truck parado lá me chamou a atenção. O motorista acenou e eu retribuí, mas nem trocamos palavra. Às vezes, só um olhar já é conversa de quem roda o tapetão a tempo. Peguei um café no fogão de pobre do posto, sentei na borda da calçada e fiquei observando minha truck. Tava ali, geladeira deitada no canto, barro da última viagem grudado na chapa, mas firme, pronta para qualquer parada que eu decidisse enfrentar. Eu juro, na hora, deu vontade de falar com ela como se fosse gente, contar das minhas preocupações e medos. Voltei para a estrada e a solidão começou a apertar de leve.
O sol batendo forte, poeira levantando e eu ali, lembrando de gente que deixou saudade, de risadas que o vento levou. Eu pensei em chamar alguém, ligar para alguém, mas na moral, ninguém entende o que é estar grudado com o caminhão por quilômetros e quilômetros. E Beberrão, minha tartaruga fiel, estava ali, me lembrando que às vezes a companhia mais verdadeira é a que não fala nada, mas sente tudo. Foi aí que começou a aparecer aquela sensação estranha de que eu estava sendo observado, sabe? Como se a estrada tivesse olhos. Olhei pelo retrovisor e vi o brilho do sol refletindo no vidro de outro truck atrás de mim. Você tá doido, meu amigo? Aquilo me deixou com os pelos do braço arrepiados. Não era medo, era algo mais profundo, como se a estrada inteira tivesse percebido que algo ia mudar dentro de mim. Respirei fundo, soltei o ar devagar e apertei firme o volante. Beberrão rangeu, como se entendesse a tensão, e seguimos. O rádio estalou, uma música de rádio velho que sempre toca quando o dia está quente, mas minha mente não conseguia ouvir nada. Só conseguia sentir cada curva, cada lombada, cada solavanco da carga. E no silêncio da cabine, comecei a conversar sozinho. Tá de boa, meu amigo. Tô na liga, só a gente aqui pode puxar mais um frete que eu te seguro. Falei e ri baixo, mas senti meu peito apertar de novo. Estrada é isso, solidão, mas cheia de conversa com o que você tem de mais próximo. Enquanto rodava, lembrei das paradas antigas, dos postos que tinham cheiro de bolo de milho, dos caras que compartilhavam um pedaço de pão doce e uma história de estrada. E percebi que mesmo sozinho agora, cada quilômetro era memória viva. Cada curva apertada, cada bicheira desviada, cada areia grudada na chapa era lembrança daquilo que me fez ser quem eu sou. Beberrão sentia isso comigo e, na moral, eu não trocava essa companhia por nada. De repente, senti um barulho diferente na cabine. Algo bateu na chapa, mas não era vento nem bicheira. Meu coração disparou e olhei para o retrovisor de novo. Nada. Só estrada, sol, poeira e minha truck. Respirei fundo, tentando acalmar, mas algo dentro de mim sabia que não estava sozinho de verdade. Beberrão parecia perceber também, porque o motor deu um ronco mais grave, quase como aviso. Eu juro, senti arrepio na espinha. Pareceu que o tempo desacelerou enquanto eu dirigia e comecei a perceber cada detalhe que antes passava despercebido. A chapa do caminhão refletindo o sol, a poeira dançando no ar, o cheiro de café queimado misturado com diesel, tudo parecia ganhar vida própria. Senti uma estranha mistura de conforto e tensão, como se a estrada estivesse me falando alguma coisa, mas eu ainda não sabia o quê. E ali, meu amigo, eu percebi que a vida na estrada é isso. Você, seu truck, o sol, a poeira e a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mesmo sem entender direito. Beberrão e eu seguimos no tapetão, cada solavanco da carga, lembrando que a rotina não é só trabalho. É sentimento, é solidão compartilhada. É cada instante que você segura no braço e não larga. Eu estava lá, e tudo parecia ao mesmo tempo normal e extraordinário. E na moral, senti que aquele dia ia marcar alguma coisa dentro de mim para sempre. O calor começava a apertar de leve quando percebi que o dia estava diferente. Não sei explicar direito, meu amigo, mas era como se cada quilômetro tivesse algum tipo de energia própria, grudando na pele e na consciência. Beberrão rangia como sempre, mas o som parecia mais pesado, mais atento, como se até o motor estivesse sentindo a tensão. Eu juro, meu peito não sossegava, e eu nem sabia se era cansaço, se era pressentimento ou se a estrada estava me testando de leve. Passei por uma curva apertada, daquelas que sempre pego devagar, mas dessa vez senti algo estranho na cabine. Um cheiro diferente, misturado com o diesel, queimando o nariz de leve. Olhei pelo retrovisor e nada. Só estrada, só poeira, só a sombra da truck se esticando na chapa quente. Cê tá doido? Pensei, deve ser coisa da cabeça. Mas não era. Algo estava ali, me cutucando sem que eu conseguisse pegar direito.
Mais adiante, na moral, aconteceu uma daquelas coisas que te faz olhar duas vezes. Um pássaro enorme, daqueles que não se vê todo dia, cruzou a estrada bem na frente da truck. Ele parecia olhar para mim, pousando por um instante na bicheira antes de sumir no horizonte. Respirei fundo, apertando o volante, sentindo o sol queimando minhas mãos. Beberrão rangeu e eu juro que senti como se ela tivesse percebido a mesma coisa que eu. No rádio, um estalo seco interrompeu a música de fundo e minha mente começou a rodar. Era só estática, eu sei, mas parecia que alguém estava tentando me avisar de algo. Passei o braço pelo volante e respirei fundo, falando sozinho de leve, como sempre faço. Tá de boa, meu amigo, só a gente aqui, só a estrada. Mas a voz não me acalmou, só reforçou que algo estava prestes a mudar, mesmo que eu ainda não conseguisse decifrar. Encostei para abastecer e, enquanto olhava o caminhão, senti um frio estranho na nuca. Um outro motorista passou, acenou e parecia que o mundo inteiro estava com pressa menos eu. Cê tá doido, pensei, mas o olhar dele tinha alguma coisa diferente, como se tivesse percebido a mesma tensão que eu sentia. Fiquei parado olhando a estrada, o sol batendo na chapa, e senti uma mistura de inquietação e expectativa que não ia embora. Voltei para o tapetão e comecei a prestar atenção nos pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A poeira subindo da areia doce parecia se mover em padrões estranhos, como se quisesse me mostrar algo. Cada solavanco da carga parecia uma batida no meu peito. Beberrão reclamava de leve, mas firme, e eu sentia como se ela estivesse me dizendo: segura firme, porque o dia não vai ser só rotina. A cada quilômetro, percebia pequenas coincidências que me deixavam inquieto. Um carro que passava devagar demais, uma sombra que parecia me seguir na bicheira, o reflexo do sol no vidro de outro caminhão, e meu coração batia mais rápido, apertado, sem motivo aparente. Eu juro, meu amigo, nunca me senti tão vivo e tão nervoso ao mesmo tempo. Parei em um posto menor para esticar a perna e tomar um café. Sentei na calçada, olhando a truck, e pensei em como cada pedaço dela carregava minha história. A chapa marcada de viagens, a geladeira deitada ainda cheia de restos de lanches, o cheiro de diesel misturado com suor. Tudo parecia falar comigo, me lembrando que eu estava no meu mundo, mas que algo estava prestes a invadir esse mundo. Enquanto tomava o café, senti que alguém ou alguma coisa me observava. Olhei para os lados, mas não vi nada. Só estrada, só beberrão, só o vento balançando a poeira. Mas não saía da minha cabeça a sensação de que algo grande ia acontecer. Respirei fundo, tentando ignorar, mas cada músculo do meu corpo parecia tenso, preparado para alguma surpresa da vida. Voltei para a estrada e o céu começou a ganhar tons diferentes. Um calor estranho misturado com a luz do sol, e minha mente rodava mais rápido que o tachômetro do truck. A carga balançava de leve. O motor reclamava e eu sentia que cada quilômetro era um teste. A estrada não é só asfalto, meu amigo. É uma conversa silenciosa e eu estava ouvindo mais do que devia. No retrovisor, percebi um brilho que parecia se mover de forma irregular. Olhei de novo e parecia que a estrada inteira tinha olhos. Beberrão rangeu mais alto e eu apertei o volante, sentindo o peito bater forte. Cada solavanco, cada curva, cada quilômetro parecia um aviso. Na moral, eu estava em alerta total, mas não conseguia parar, não conseguia desacelerar. A estrada me chamava e eu sabia que precisava ir até o fim, mesmo sem entender direito o que vinha pela frente. E foi assim, meu amigo, entre poeira, sol, o cheiro de diesel e café e a sensação estranha que grudava na pele, que percebi que algo na minha vida ia mudar. Eu não sabia como nem porquê, mas senti de leve, profundo, que nada ia ser igual depois daquele dia. Beberrão e eu seguimos no tapetão, cada quilômetro mais intenso, cada instante gravando no peito uma inquietação que não ia embora, uma certeza silenciosa de que o inesperado estava prestes a me alcançar.
Encostei no posto pequeno da beira da BR, daqueles que nem todo mundo conhece, só os caras que vivem grudados na estrada. Meu amigo, eu estava com a barriga de aço fumegando, beberrão soltando aquele cheiro de diesel quente, e eu só queria um café e esticar a perna. Mas na moral, assim que saí da cabine, senti um arrepio estranho na espinha, daqueles que a gente sente quando algo inesperado está prestes a acontecer. Tava organizando umas coisas na geladeira deitada, ajeitando a chapa da carga, quando ouvi a voz firme atrás de mim. "Bom dia, senhor. Documentos, por favor." Virei devagar e, na hora, meu peito deu um salto. Ali, com o sol batendo no rosto e poeira dançando no ar, estava ela, uniforme da PRF, olhar sério, mas bonito de um jeito que me fez engolir seco. "Cê tá doido", pensei, e até tropecei no degrau do caminhão. "Bom dia, claro, sim", falei, tentando parecer tranquilo, mas a voz saiu mais baixa do que eu queria. Peguei os documentos da barra lateral da cabine, as mãos tremendo de leve, e estendi. Ela pegou, analisou tudo, e na moral, cada movimento dela parecia coreografado, mas sem ser artificial. Um jeito firme e ao mesmo tempo natural, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Meu coração batia, e eu juro, não era só pelo susto de ser parado, era algo que eu nunca tinha sentido na estrada antes. Enquanto conferia os papéis, comecei a prestar atenção nos detalhes. A forma como ela segurava a caneta, o jeito que ajeitou o cabelo preso, a postura firme e ainda assim, algo leve no olhar. Aquele contraste me deixou inquieto. Na moral, parecia que ela via mais do que eu podia mostrar. "Tá tudo certo aqui", disse finalmente, entregando os documentos de volta. E eu peguei, mas senti que minhas mãos estavam mais quentes que o normal. "Obrigado, senhor. Tenha um bom dia na estrada", ela completou. E por um instante, meu amigo, achei que podia falar qualquer coisa e ia soar estranho. Fiquei ali, parado, encarando o horizonte da BR, tentando me recompor. Beberrão rangeu baixo, como se percebesse minha tensão, e eu ri de leve, balançando a cabeça. Na moral, parecia que a truck também tinha sentido aquele encontro, porque cada rangido soou mais próximo, mais intenso. Enquanto eu tentava engatar a marcha e seguir viagem, senti que a atmosfera tinha mudado. O sol continuava queimando, e poeira subindo da areia doce, mas algo dentro de mim ficou diferente. A sensação era estranha, curiosidade, tensão e uma espécie de inquietação que não ia embora. Cada quilômetro que eu rodava depois, eu lembrava daquele olhar firme, daquele jeito de conduzir tudo sem pressa, mas comandando a tensão. Eu juro, meu amigo, nunca tinha sentido nada parecido. Cheguei a pensar que talvez fosse só impressão minha, que a estrada me deixava paranoico. Mas cada detalhe, cada reflexo no retrovisor, cada som do motor, parecia me lembrar daquele momento. Beberrão rangia, eu acelerava, e a poeira subia, como se quisesse acompanhar meus pensamentos. Comecei a me pegar olhando mais nos espelhos, imaginando se ia encontrar ela de novo em alguma parada, em algum posto, em qualquer curva da BR. Mais adiante, encostei rapidinho num posto de descanso, só para beber água e ajeitar a carga. Sentei na borda do asfalto, respirando fundo, e percebi que minha mente não largava o encontro. "Que isso, meu amigo? Que isso?" Falei baixo, rindo sozinho. Estrada sempre me trouxe silêncio e conversa comigo mesmo, mas dessa vez era diferente. Era um nó no peito, uma mistura de tensão e curiosidade que me fazia tremer sem motivo aparente. E aí, enquanto olhava a estrada, senti algo estranho. O som do vento parecia mais pesado, mais próximo, como se a estrada inteira tivesse percebido que eu não era mais o mesmo caminhoneiro de antes. Cada solavanco da carga me lembrava que a vida segue, mas que aquele instante, aquele encontro, tinha deixado marca. Beberrão parecia sentir também, porque o motor rangeu mais alto, como se dissesse: "Segura firme, parceiro, porque a estrada vai cobrar atenção agora."
Segui viagem, cada quilômetro mais intenso que o anterior. Pensava em como aquela mulher tinha entrado na minha rotina sem pedir licença, mexendo com meu coração de um jeito que nem eu sabia explicar. O sol refletindo na chapa, a poeira da estrada subindo em nuvens leves, o cheiro de diesel misturado com suor. Tudo parecia diferente. O mundo parecia mais vivo, mas mais tenso ao mesmo tempo. E foi nesse misto de adrenalina, inquietação e curiosidade que percebi que a estrada não é só batida de roda, puxar frete ou controlar a carga. É sensação, é sentimento, é a vida se infiltrando de leve na cabine da truck, deixando a gente sem chão, sem saber direito o que vem pela frente. Eu tava lá, beberrão comigo, o sol na cara e aquela lembrança do olhar firme da policial martelando na cabeça. E na moral, algo tinha mudado dentro de mim, mesmo que eu ainda não entendesse como nem porquê. Eu estava tentando seguir no tapetão como se nada tivesse acontecido, apertando o volante, sentindo a vibração da chapa, beberrão reclamando de leve da carga, mas na moral, não dava. Cada curva parecia lembrar do encontro com a policial da PRF. Meu amigo, você tá doido? Parecia que tudo ao meu redor gritava o nome dela, só que em silêncio. Eu piscava, tentava focar na estrada, no taxômetro, no cheiro de diesel misturado com poeira, mas a lembrança do olhar firme, daquela postura segura, me perseguia como sombra grudada na chapa. Tentei me distrair, ajustando a geladeira deitada e conferindo a chapa da carga. Cada solavanco parecia mais forte que antes, como se beberrão também sentisse a tensão que eu carregava. E a estrada seguia infinita, cada quilômetro me lembrando que rotina é batida de roda, mas sentimento não tem freio. Eu juro, tentei ouvir rádio, cantarolar alguma música, mas a voz dela veio na minha cabeça de novo, firme e direta, mexendo com tudo que eu tentava ignorar. Pareceu que o mundo inteiro conspirava para me deixar fora de foco. Um caminhão trucado passou por mim, levantando nuvem de poeira, e eu quase bati de leve no freio sem perceber. Respirei fundo, apertando os dedos no volante, tentando me lembrar que a estrada é minha amiga. Mas o coração às vezes age como um motor desgovernado. Beberrão rangia e eu sabia que ela sentia a tensão junto comigo, que a truck era mais que máquina, era confidente, cúmplice, parceira de silêncio. Mais adiante, encostei num posto maior para abastecer e tomar café. Enquanto esperava o combustível, vi outros caminhoneiros conversando perto das bombas. Fui até lá, tentando retomar a rotina de conversas, porque na estrada, meu amigo, papo é sobrevivência e companhia. Cheguei perto e um deles, conhecido meu de outras viagens, me puxou de canto. "E aí, parceiro, tá rodando o tapetão hoje?" Perguntou com aquele jeito de quem conhece cada curva da BR e sabe quando o outro tá fora de sintonia. Sentei na borda do asfalto, café na mão, e comecei a compartilhar algumas histórias de rota, umas engraçadas, outras tensas. Falamos de carga que escapou da bicheira, frete que deu ruim no meio do nada, noites de vento e poeira. Mas eu não conseguia me concentrar totalmente. A cada risada, meu pensamento escapava, voltava para ela, para a forma como pegou meus documentos, como olhou cada detalhe da truck, como parecia enxergar mais do que eu podia mostrar. "Tá estranho, hein, parceiro? Parece que você tá olhando para o horizonte, mas viajando dentro da cabeça", falou outro caminhoneiro tomando gole do café. Eu ri, mas o peito apertava de leve. Na moral, ninguém ali sabia o que estava acontecendo, mas sentia que eu estava diferente. Tentei contar umas histórias do passado, falar de fretes puxados à noite, mas a voz saía baixa, como se a estrada tivesse sugado o que eu ia dizer. Enquanto ríamos, beberrão rangia, o motor quentando, e eu olhava de leve para o retrovisor. O sol batia forte, refletindo na chapa, e parecia que tudo ao meu redor tinha parado, menos meu coração. Senti que estava preso entre rotina e algo novo que tinha invadido minha estrada.
Cada caminhoneiro ali contava suas histórias, mas eu sentia como se ninguém pudesse ouvir o que meu peito queria gritar. Depois de um tempo, voltei para a truck, ajeitei a carga, conferi a geladeira deitada e dei partida. A estrada parecia mais longa agora, como se tivesse esticado de repente para me obrigar a pensar. Cada solavanco da areia doce, cada lombada no caminho, lembrava do encontro, daquele olhar firme e da sensação estranha de que algo tinha mudado dentro de mim. Eu juro, tentei focar, mas era impossível ignorar. Enquanto puxava a marcha, comecei a conversar comigo mesmo de leve, como sempre faço. Tá de boa, parceiro. Só a gente aqui. Segura firme que a estrada não para. Beberrão rangeu e o som parecia concordar. Senti que, mesmo tentando voltar à rotina, minha mente não largava o episódio. Cada quilômetro me lembrava que rotina não apaga a sensação, que memória é carga que a gente carrega junto com o frete. Mais adiante, um colega de rota me ultrapassou devagar e acenei. Ele sorriu, piscou e falou: "Tá com algo na cabeça, hein? A estrada percebe, parceiro, não tenta disfarçar." Na hora, meu amigo, meu coração disparou. Não era só impressão. A estrada realmente percebe tudo. E eu sentia que o encontro tinha plantado uma inquietação que não ia embora. Cada curva, cada bicheira, cada vento subindo da areia doce parecia murmurar, lembrando que nada mais seria igual. E enquanto rodava, entre poeira, sol, frete e conversa com os colegas, percebi que a rotina tentava me segurar, mas meus pensamentos estavam longe, grudados na memória do encontro. Beberrão e eu seguimos no tapetão, cada quilômetro mais intenso, cada instante lembrando que a estrada não é só batida de roda, é sensação, é expectativa, é tensão silenciosa que vai crescendo até você perceber que, mesmo querendo voltar à normalidade, algo já começou a mudar dentro de você. O sol já estava começando a pesar de leve quando eu senti aquela inquietação de novo. Beberrão rangia baixo, a chapa da truck aquecendo, e eu juro, meu peito não sossegava. Cada quilômetro parecia testar minha paciência, meu foco, minha própria sanidade. Eu estava ali puxando frete, mas na moral, sentindo que algo maior estava mexendo comigo de dentro para fora. Passei por uma curva apertada, aquela que sempre dá frio na barriga, e um carro veio do nada, cortando minha frente, quase me fazendo bater o freio. Respirei fundo, apertando os dedos no volante, tentando segurar a raiva. Beberrão rangeu como se dissesse: "Relaxa, parceiro." Mas meu coração continuava acelerado. Fiquei ali, olhando para o retrovisor, e comecei a questionar cada decisão que tinha tomado naquele dia. "Você tá doido?" Pensei, será que estou deixando a cabeça viajar demais? Mais à frente, encostei num posto para abastecer e o fiscal de rota me abordou. Um cara grande, cara de poucos amigos, com o caderninho na mão e a testa franzida. "Documentos, por favor", disse. Entreguei rápido, tentando não demonstrar que meu coração ainda batia como se eu estivesse correndo corrida de cavalos. Ele olhou tudo. Fez perguntas de rotina, mas na moral, a forma como me fitava me deixou desconfortável. Eu sentia cada olhada como se ele enxergasse minhas dúvidas, meus dilemas, tudo que eu tentava esconder. Enquanto conferia os papéis, meus pensamentos voltaram para ela. A policial da PRF tinha deixado uma marca estranha, sabe? Aquela sensação de ser observado, de ser entendido sem precisar dizer palavra. E agora, encostado ali, sentindo os olhos do fiscal na minha cara, comecei a me perguntar se estava ficando paranoico, se minha mente estava misturando tudo. Respirei fundo, ajeitando a barra da camisa, e juro, cada músculo do meu corpo parecia tenso, pronto para qualquer surpresa. Depois de liberar os documentos, voltei para o tapetão, mas a tensão não ia embora. Cada quilômetro parecia mais pesado e o motor de Beberrão rangia mais alto, como se compartilhasse da minha ansiedade. Comecei a me pegar pensando em escolhas, em responsabilidade,
em honestidade. Será que eu estava sendo cuidadoso com a carga? Será que não estava esquecendo algum detalhe? A estrada exige atenção, mas, meu amigo, a cabeça às vezes viaja e coloca a gente em conflito consigo mesmo. Enquanto rodava, ouvi o rádio estalar e tentei me distrair com alguma música, mas a mente não largava do que aconteceu nos últimos dias. Cada curva, cada lombada, cada bicheira desviada era uma lembrança da tensão interna. Beberrão respondia aos solavancos da estrada, mas parecia que também sentia a inquietação que eu carregava. Eu falei baixo sozinho. Calma, parceiro, só a gente aqui. Segura firme. Mas nem minha própria voz me convenceu. Mais adiante, encontrei outro caminhoneiro conhecido. Encostamos lado a lado e ele começou a conversar, puxando papo sobre rota, carga, dificuldades da estrada. Eu tentava me concentrar, mas na moral, cada palavra dele me lembrava que minha mente estava longe, afundada nos dilemas e suspeitas que eu mesmo criava. Ele percebeu, claro. Tá estranho hoje, hein? Parece que tá com alguma coisa na cabeça, parceiro. Eu dei de ombros, mas juro, meu amigo, a verdade é que eu não sabia como explicar. Segui viagem e a estrada parecia se esticar mais a cada quilômetro. Poeira subindo, sol queimando, a chapa quente, o cheiro de diesel misturado com suor. E eu ali, preso entre o que era rotina e o que minha cabeça inventava. Comecei a reparar em cada detalhe estranho. Uma sombra que se movia fora de hora. Um carro que parecia me seguir por alguns minutos, pequenos barulhos na cabine que Beberrão fazia normalmente, mas que agora pareciam alertas. Na moral, cada sensação era um teste de paciência. A carga balançava de leve e eu juro, senti como se cada solavanco fosse um lembrete de que eu precisava estar atento. Mais do que isso, precisava estar atento a mim mesmo. Minhas decisões, minhas escolhas, meu foco, cada frete, cada quilômetro, cada parada virou dilema interno. Será que estou fazendo certo? Será que estou sendo justo comigo mesmo e com os outros na estrada? Beberrão rangia e parecia quase me responder. Segura firme, parceiro, mas abre o olho. Num trecho mais isolado, parei rapidamente para descansar. Sentei na borda da estrada, olhando a poeira subir da areia doce, o sol refletindo na chapa, e comecei a falar sozinho, baixo, quase murmurando. O que tá pegando comigo? Por que tudo parece tão intenso de repente? O vento trouxe o cheiro de diesel misturado com mato seco, e na moral, parecia que a estrada inteira queria que eu entendesse alguma coisa. Voltei para o caminhão, e enquanto engatava a marcha, senti de novo aquela inquietação no peito. Não era só cansaço, não era só calor. Era dilema, suspeita, tensão interna. Cada curva, cada solavanco, cada quilômetro parecia testar minha honestidade comigo mesmo. E eu percebi, meu amigo, que a estrada não é só trabalho. Estrada é reflexo, é pressão, é aquilo que você segura no braço e não consegue largar. É sentimento misturado com suor e poeira. Segui no tapetão, Beberrão gemendo de leve, a chapa quente refletindo o sol, a poeira subindo, e eu juro, cada quilômetro me lembrava que meus dilemas e suspeitas não iam embora tão cedo. Algo tinha entrado na minha rotina e me deixava em alerta, e eu sabia que cada decisão daqui para frente ia pesar mais que o frete. Na moral, aquele dia ficou marcado, não pelo que aconteceu fora do caminhão, mas pelo que acontecia dentro de mim. O sol batia forte, refletindo na chapa da barriga de aço, e a poeira subia da estrada como se dançasse em câmera lenta. Beberrão rangia, reclamando da carga que parecia mais pesada a cada quilômetro. Eu juro, meu amigo, cada solavanco me lembrava que não estava puxando frete sozinho. O calor queimava a mão no volante e eu sentia meu corpo pesado, mas a mente não parava. A estrada se estendia interminável e cada curva me deixava mais alerta. Tentei acelerar de leve, puxar o tapetão com a força que só a experiência da estrada dá,
Mas a carga parecia brigar comigo, balançando de leve, lembrando que cada quilo a mais exige cuidado redobrado. Parei de vez em quando para conferir, descer, ajeitar a geladeira deitada, dar uma olhada na chapa e no frete. Beberrão, minha tartaruga de estimação, parecia entender cada gesto meu, rangendo de leve, como se dissesse: "Tá firme, parceiro, mas vamos com cuidado." O vento batia no rosto, misturando poeira, cheiro de diesel e suor. Respirei fundo, apertando o volante, sentindo cada músculo da barriga de aço trabalhar junto comigo. A estrada era quente, implacável, mas havia uma beleza cruel nela. Céu azul, horizonte aberto, sol queimando e a sensação de que cada quilômetro era um teste. Eu juro, meu coração batia mais rápido, mas não era só por esforço físico. Era a tensão silenciosa que crescia dentro de mim, mexendo com a cabeça, lembrando do encontro recente, das suspeitas, da inquietação que não ia embora. Fiz a primeira parada estratégica para beber água e conferir o frete. Encostei beberrão no acostamento e, enquanto tirava o capacete, percebi o suor escorrendo pela testa. Cada detalhe da truck estava na minha mira, a chapa quente, a carga balançando, o rangido dos pneus no asfalto quente. Na moral, parecia que cada solavanco era um lembrete de que a estrada não perdoa descuido. E meu amigo, fiquei ali, sozinho, ouvindo o silêncio, sentindo a poeira subir e perceber que a tensão não vinha só de fora, vinha de dentro também. Continuei a viagem, cada quilômetro pesado. Um caminhão trucado passou por mim, levantando nuvem de poeira, e eu tive que reduzir, apertando o freio com cuidado. Beberrão reclamou, mas respondeu bem. Respirei fundo, tentando manter o foco. A mente, no entanto, não parava de voltar ao encontro com a policial, ao dilema que eu sentia, às suspeitas que me perseguiam. Na estrada, meu amigo, cada pensamento é mais pesado que qualquer frete. Parei num posto mais adiante, daqueles que ficam no meio do nada, só os veteranos da rota conhecem. Tirei o capacete, sentei na borda do asfalto e olhei a estrada. O sol refletia na chapa, a poeira subia em nuvens leves, e eu sentia o peso do frete no braço, no peito, na consciência. Bebi água, ajeitei a carga e respirei fundo, tentando deixar a mente tranquila. Mas a tensão só aumentava. Cada solavanco parecia gritar que algo estava prestes a acontecer. Voltei para o caminhão, engatei a marcha e continuei. O motor de beberrão gemia com esforço e eu sentia cada vibração subindo pelos braços. Passei por curvas e lombadas, desviando da bicheira, calculando cada movimento. Cada quilômetro era pesado, cada raio de sol refletindo na chapa parecia tentar me avisar de alguma coisa. E eu sentia que a estrada inteira estava observando, testando minha paciência, minha atenção, minha capacidade de segurar firme sem perder o controle. Enquanto rodava, comecei a conversar sozinho, baixinho. "Tá de boa, parceiro. Só a gente aqui, segura firme que o frete não espera e a estrada também não." Beberrão rangeu e parecia concordar. A poeira subia em nuvens douradas, o sol queimando o rosto, e eu juro, senti como se cada quilômetro gravasse no peito uma tensão que não ia embora tão cedo. O calor, o peso da carga, o vento batendo no rosto, tudo era intensidade pura, uma mistura de exaustão física e tensão emocional. Mais à frente, encontrei outro caminhoneiro que encostou ao lado, puxando papo sobre rota, carga e rotina da estrada. Tentei me concentrar, mas cada palavra dele parecia distante, minha mente ainda presa à tensão que carregava. O sol refletia no retrovisor, a poeira dançava no ar e eu sentia que Beberrão também estava atento a tudo. Cada solavanco, cada curva, cada quilômetro parecia reforçar a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer e que eu precisava estar preparado. Segui no tapetão, sentindo o calor do sol, o peso do frete, a poeira subindo e a tensão crescendo dentro de mim.
Cada quilômetro era um lembrete de que a estrada não é só asfalto e batida de roda. É teste, é alerta, é sensação que gruda na pele e no coração. E eu estava ali, beberrão comigo, respirando fundo, apertando o volante e sabendo que aquele dia entre o sol e a poeira ia marcar algo dentro de mim. Mesmo que eu ainda não entendesse direito o quê. Parecia que o dia inteiro estava conspirando para me deixar com a cabeça quente. Beberrão rangia mais do que o normal, e a poeira da estrada entrava na cabine, misturando com suor e diesel, formando aquele cheiro que só quem roda sabe. Eu juro, meu peito batia de leve a cada curva, e cada solavanco da carga me lembrava que alguma coisa estava diferente. Não era só o calor, não era só a estrada, era ela. No primeiro posto, depois da curva longa, encostei rápido para esticar a perna e conferir o frete. E lá estava ela, a policial da PRF, do jeito firme de sempre, mas com um olhar que parecia atravessar a chapa da truck e chegar direto no peito. "Você tá doido, meu amigo?" Senti que minhas mãos ficaram pegajosas de nervoso só de olhar. Ela me cumprimentou com aquele bom dia que parecia mais um aviso, sabe? Um aviso de que a rotina estava prestes a ficar complicada ou interessante. Enquanto eu ajeitava a geladeira deitada, tentando disfarçar o nervosismo, percebi cada gesto dela. A forma como mexia nos papéis, o jeito de prender o cabelo, a postura firme mas tranquila. Cada detalhe grudava na minha mente como poeira no vidro do retrovisor. Na moral, eu não sabia se estava observando demais ou se o efeito era dela mesmo, mas meu coração não parava de acelerar. Respirei fundo, falei sozinho baixinho. "Tá na moral. Parceiro, só segue, só segura firme." Beberrão rangeu, e eu juro que parecia que ele também sentia a atenção. Ela olhou de leve para mim, e naquele instante, "Cê tá doido?" Senti uma mistura de curiosidade e alerta subindo pelo peito. O sol batia na chapa da truck, a poeira da estrada subia em nuvens douradas, e eu fiquei ali, imóvel, tentando processar cada sensação que me atravessava. Meu amigo, não era só atração, era algo mais complicado. Respeito, tensão, uma mistura de surpresa e medo de perder o controle. Enquanto ela checava os documentos de outro caminhoneiro, percebi pequenos gestos que me deixaram inquieto. Um sorriso discreto, um olhar rápido, um ajuste na postura que parecia direcionado a mim sem ser. A mente viajando, o peito apertado, e eu juro, senti que cada movimento da estrada, do vento, do sol, estava conspirando para me manter alerta, para me manter grudado naquele instante. Depois que ela foi embora, eu fiquei ali parado, olhando a estrada, tentando entender o que tinha acontecido. Beberrão rangia baixo e eu comecei a conversar sozinho. "Você tá de doido, parceiro? Que isso, que sensação é essa?" Mas não saía resposta. Só o barulho do diesel, o vento e a poeira subindo da areia doce. Cada quilômetro que segui depois parecia reforçar o efeito daquele encontro, como se o tapetão tivesse gravado a marca dela dentro da cabine. Mais adiante, encontrei outro colega de estrada. Começamos a conversar sobre rota, carga, frete e as dificuldades da estrada. Mas, na moral, cada palavra parecia distante, como se minha mente estivesse em outro lugar. Eu juro, toda hora eu voltava com os pensamentos para ela, para cada olhar, cada gesto, cada detalhe que grudou na memória. O sol refletindo na chapa, a poeira dançando no ar, o cheiro de diesel e suor. Tudo parecia lembrar do que tinha acabado de acontecer. Em outro posto, encostei rápido para abastecer, e adivinhe, lá estava ela de novo. Só de me ver, dei aquele sorriso nervoso, tentando parecer natural, mas o coração não colaborou. Ela me cumprimentou, firme e direta, mas na moral, eu senti que cada palavra tinha camadas que eu não conseguia decifrar. Respirei fundo, ajeitei a carga de leve, tentando segurar a tensão, mas cada solavanco parecia lembrar: "Cuidado, parceiro, isso não é só estrada, isso é sentimento."
Continuei viagem, mas não dava para ignorar. Cada curva apertada, cada lombada, cada bicheira desviada parecia colocar mais combustível no fogo da tensão. Beberrão rangia de leve, mas firme, como se compartilhasse da sensação de alerta que eu sentia. Eu juro, meu amigo, cada quilômetro tinha peso dobrado. Cada reflexo no retrovisor parecia trazer a lembrança do olhar dela. Cada raio de sol era lembrete de que aquela tensão não ia embora fácil. Enquanto rodava, falei baixinho comigo mesmo. Tá de boa, parceiro. Só a gente. Segura firme. Mantém o frete no braço e a cabeça no lugar. Mas a verdade é que a tensão não deixava. Cada parada estratégica, cada encontro casual, cada gesto dela parecia ativar uma inquietação que misturava curiosidade, respeito e um negócio que eu não conseguia nomear. A estrada seguia, Beberrão comigo, o sol queimando, a poeira subindo, e eu juro, a sensação de que algo estava prestes a mudar só aumentava. E assim, meu amigo, entre olhares furtivos, gestos discretos e encontros inesperados, percebi que a estrada não era só asfalto, batida de roda e frete pesado. Era teste, era tensão, era mistura de emoção e expectativa que grudava na pele e no coração. Cada quilômetro rodado com Beberrão reforçava que nada mais seria igual, que cada parada e cada solavanco agora carregavam mais do que carga, carregavam sentimentos confusos que eu ainda tentava decifrar. Encostei Beberrão no posto de beira de estrada, daqueles que mais parecem ponto de descanso de viajante do que qualquer coisa, e respirei fundo. O sol estava pesado, o asfalto refletia calor, e a poeira da estrada grudava na pele. Fiquei um tempo ali sentado na borda, observando a truck, sentindo o peso do frete e, na moral, percebendo que algo dentro de mim estava pedindo atenção. Eu juro, meu amigo, não era só cansaço físico, era sentimento, era reflexão, era aquele nó que a estrada às vezes coloca no peito da gente. Enquanto tomava um gole de café, fiquei olhando a poeira subindo da areia doce e comecei a pensar em tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Cada encontro com ela, cada olhar, cada gesto que grudou na memória parecia me forçar a olhar para dentro. Beberrão rangia baixo, como se também sentisse que não era só mais um dia de puxar frete. A truck era minha companhia, meu refúgio, mas agora também funcionava como espelho, refletindo cada tensão, cada sensação que eu não conseguia ignorar. Sentei na calçada do posto, o cheiro de diesel e café misturados no ar, e comecei a falar baixo comigo mesmo. Tá de boa, parceiro. Mas e aí? Tá evitando o quê? Ou tá fugindo de algo dentro de você? A poeira subia em nuvens leves, o vento batia no rosto, e eu percebi que a estrada não é só batida de roda, meu amigo. É reflexão, é teste, é aquele momento que te força a encarar o que está guardado no peito. Enquanto observava o movimento do posto, outros caminhoneiros passavam, alguns cumprimentando, outros só acenando de leve. Tentei entrar na conversa, puxar papo sobre rota, frete e carga, mas a mente não deixava. Cada palavra que tentava falar parecia sair distante, como se eu estivesse presente fisicamente, mas meu coração estivesse em outro lugar. Respirei fundo, ajeitei a chapa da carga e percebi que precisava encarar algo que vinha se acumulando nos últimos dias. Meus próprios sentimentos, minha tensão, minha curiosidade e medo de me envolver demais. O café acabou e eu continuei sentado, olhando para Beberrão, pensando na estrada, nos encontros, nos olhares, nos gestos. A cada solavanco do meu corpo, a cada ranger do motor, sentia que algo precisava ser resolvido dentro de mim. Eu juro, meu amigo, nunca tinha sentido isso na estrada. Sempre foi rotina, frete, batida de roda, mas agora parecia que a estrada queria mais. Queria que eu encarasse minhas próprias emoções, que parasse de fugir do que estava brotando no peito. Levantei,
Estiquei as pernas e caminhei devagar pelo posto, observando outros caminhoneiros arrumando carga, conversando sobre frete, rindo de histórias antigas. A vida deles parecia leve, mas a minha, na moral, estava cheia de tensão, mistério, expectativa e aquela sensação de que algo grande ia acontecer. Fiquei ali por um tempo, respirando fundo, e falei baixo de leve. Tá de boa, parceiro. Mas não adianta empurrar para frente. O que tá dentro de você precisa ser olhado. Encostei novamente na truck, ajeitei a geladeira deitada, conferi a chapa da carga e senti o calor do sol queimando a pele. Beberrão rangia de leve e eu juro, parecia que ele também entendia que aquele momento era diferente. Não era só pausa física, era pausa emocional. Cada detalhe, cada reflexo do sol na chapa, cada vento batendo na poeira, parecia reforçar que eu precisava olhar para dentro, encarar minhas próprias sensações e dilemas antes que a estrada me cobrasse de outra forma. Enquanto subia de volta na cabine, respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Senti o peso do frete no braço, o calor do sol, o ranger da truck e a tensão dentro de mim, misturada com a memória dos olhares e gestos que eu ainda não conseguia decifrar. A estrada sempre me trouxe desafios físicos e mentais, mas dessa vez, na moral, era diferente. Eu sentia que precisava me preparar para algo que ia além da carga, da poeira e do calor. Engatei a marcha devagar, sentindo o beberrão responder ao movimento. A poeira subia da areia doce, o sol refletia na chapa e eu juro, meu coração batia mais rápido do que deveria. Cada quilômetro que ia começar a rodar seria teste de paciência, foco, mas principalmente de coragem para encarar o que estava surgindo dentro de mim. E assim, entre o peso do frete, o calor do sol e a poeira da estrada, percebi que não dava mais para fugir do que sentia. O caminho agora não era só tapetão e quilômetro. Era olhar para dentro e enfrentar a própria inquietação. A estrada parecia normal, mas eu juro, meu amigo, aquela sensação de tensão não me largava. Beberrão rangia mais do que o costume e cada quilômetro parecia pesar no peito. Eu estava ali, puxando frete, sentindo o sol na cara, a poeira subindo, mas algo no ar dizia que a parada não ia ser simples. Encostei a mão no volante, respirando fundo, tentando me concentrar, mas o corpo inteiro insistia em lembrar dos últimos encontros e da inquietação que carregava dentro de mim. De repente, no horizonte, vi a placa de fiscalização. Meu coração deu um salto e, na moral, senti a adrenalina subindo. Engatei devagar, tentando manter a calma, mas o peito batia como se fosse explodir. Beberrão parecia sentir também. O motor gemia de leve, como se estivesse sintonizado com cada batida do meu coração. Respirei fundo, ajeitei a barra da camisa e preparei os documentos. "Cê tá doido", pensei. "Vai começar o teste." O policial sinalizou para eu encostar, firme e direto. Parei a truck, o motor ainda rangendo, e respirei fundo. Ele veio até a cabine, olhando cada detalhe da chapa, da carga, dos meus documentos. A atenção era quase palpável, meu amigo, eu juro. Cada pergunta, cada gesto, parecia que pesava mais do que a carga inteira que eu puxava. "Documentos e lista de carga, por favor", disse ele firme, mas sem agressividade. Entreguei, mãos levemente trêmulas, tentando mostrar segurança. Enquanto conferia os papéis, senti que estava sendo observado além do normal. Cada movimento meu era analisado, cada resposta parecia testar não só minha honestidade, mas minha paciência. Eu juro, na moral, senti que cada segundo se arrastava. Beberrão rangia abaixo, a chapa quente refletindo o sol. E eu percebia que aquele momento ia definir mais do que apenas a passagem pelo posto. Era prova de calma, de autocontrole, de lidar com tensão que vinha de dentro e de fora. O policial fez perguntas sobre a rota, a carga, os horários. Tentei responder com naturalidade, mas a mente corria solta, lembrando dos encontros com a policial da PRF, dos olhares, dos gestos,
da sensação que não conseguia explicar. Meu amigo, eu juro, cada palavra parecia medida em segundos, e eu sentia o peso da decisão: continuar com a rotina ou deixar que a tensão me dominasse. Enquanto ele conferia os últimos detalhes, outro caminhoneiro parou perto, mas fiquei ciente de que nada ao redor importava. Era só eu, beberrão, e a sensação de que minhas decisões estavam sendo testadas. Cada instante parecia esticar no tempo. Cada solavanco do motor, uma lembrança de que eu precisava manter firme, não perder o controle. Respirei fundo, ajeitei a mão no volante e falei baixo comigo mesmo. Tá de boa, parceiro. Segura firme, não deixa a tensão dominar. O policial fez uma última conferida, um olhar rápido, direto nos meus olhos. Meu peito apertou. Naquele instante, percebi que não se tratava só de documentos, frete ou fiscalização. Era sobre como eu reagia sob pressão, sobre minhas escolhas diante de situações inesperadas. Eu juro, meu amigo, senti que Beberrão e eu estávamos juntos nessa, sentindo cada instante da tensão. Ele finalmente falou: tudo certo, pode seguir. Um alívio imediato, mas misturado com adrenalina residual. Respirei fundo. Engatei a marcha devagar, sentindo a truck responder. Beberrão gemia de leve, mas parecia mais aliviado que eu. Enquanto rodava de volta para o tapetão, percebi que aquele episódio tinha me mostrado algo sobre mim mesmo. Minha capacidade de manter a calma, de lidar com pressão, de encarar meus próprios dilemas, mesmo quando tudo ao redor conspira contra. Segui viagem, o sol queimando, a poeira subindo, e cada quilômetro parecia reforçar a lição. Na moral, não era só estrada, não era só frete pesado. Era teste, era reflexão, era perceber que cada decisão na estrada tem peso e que a tensão nem sempre vem de fora. Ela nasce dentro da gente. E o desafio é saber lidar, segurar firme, manter o controle sem perder a cabeça. Enquanto o Beberrão rangia e eu engatava a marcha, senti um nó no peito, mas também um alívio silencioso. Naquele momento, percebi que a estrada não era só batida de roda e poeira. Era lição, era teste de paciência, coragem e autoconsciência. Cada solavanco, cada curva, cada quilômetro agora carregava mais do que carga. Carregava experiência, aprendizado e sensação de que eu estava pronto para enfrentar o que viesse. E assim, entre o calor do sol, a poeira subindo, a carga pesada e o ranger de Beberrão, segui pelo tapetão com a sensação de que cada decisão tomada naquele posto ia ecoar por toda a estrada. Meu coração ainda batia rápido, mas eu sabia que tinha passado pela prova e que algo dentro de mim tinha mudado. Na moral, meu amigo, cada frete, cada quilômetro, cada parada inesperada agora tinha outro peso. Não só físico, mas emocional, profundo e impossível de ignorar. A estrada estava quente, a poeira subindo e Beberrão rangia de leve, mas com aquela força que só ele tem. Eu juro, meu amigo, meu coração ainda batia acelerado depois da fiscalização, mas algo dentro de mim parecia pronto para explodir. Cada quilômetro rodado me deixava mais alerta. E na moral, eu sentia que algo grande ia acontecer. Algo que ia mudar a percepção de tudo que tinha passado. Enquanto puxava frete, o rádio estalava de leve, e a voz do colega do outro lado começou a falar sobre problemas de rota, atraso de carga. Mas eu quase não ouvia. Minha mente estava focada em detalhes que antes eu ignorava. Sinais na estrada, gestos que me marcaram, olhares que não saíam da memória. Respirei fundo, apertando a mão no volante, e falei baixinho comigo mesmo. Tá de boa, parceiro, mas presta atenção, porque tem coisa que a estrada vai te mostrar de um jeito que você não espera. Mais adiante, numa curva longa, encontrei outro caminhoneiro conhecido e ele puxou papo sobre situações estranhas que tinha visto na rota. Falou de cargas que sumiam, documentos trocados, rotas que não batiam. E, na moral, eu juro, meu amigo, senti um frio na barriga.
Cada palavra dele parecia abrir um novo ângulo sobre o que estava acontecendo comigo nos últimos dias. A estrada não era só chão e batida de roda, era revelação, era verdade escondida entre curvas e poeira. Beberrão rangia de leve e eu sentia cada solavanco da carga como lembrete de que precisava prestar atenção. Parei num posto estratégico, sentei na borda do asfalto e comecei a refletir. A memória dos encontros, dos olhares e gestos dela voltava com intensidade. Percebi que algumas coisas não eram coincidência, que havia sinais que eu não tinha notado antes. E na moral, meu amigo, a sensação era estranha, mistura de alívio e tensão. Eu juro, senti como se a estrada estivesse me empurrando para encarar a verdade, não apenas sobre ela, mas sobre mim mesmo. Quando voltei para a truck, engatei a marcha devagar, e o peso do frete parecia mais real. Cada quilômetro exigia atenção dobrada. O sol batendo na chapa, a poeira subindo, Beberrão respondendo aos solavancos, tudo parecia conspirar para que eu refletisse. Eu juro, meu amigo, senti que cada movimento do volante era escolha, cada freio apertado era decisão, cada aceleração era teste de controle e coragem. Mais à frente veio o momento crítico. Um trecho estreito, areia doce solta, e a carga começou a balançar de um jeito que me fez suar frio. Eu juro, na moral, senti o coração disparar. Beberrão gemia de leve, respondendo aos solavancos. Eu tive que tomar decisões rápidas. Cada movimento era risco, cada ação podia gerar problema real. A tensão subiu a níveis que eu não sentia há anos. Enquanto segurava firme no volante, pensando em como equilibrar a carga, mantendo a truck segura, comecei a refletir sobre prioridades. A estrada ensinou que frete é importante, mas a vida, a integridade, a segurança de quem está dentro da truck, de quem cruza o caminho, é ainda mais. Respirei fundo, ajustei a marcha, distribuí a força nos braços e senti cada músculo trabalhar junto com o Beberrão. Eu juro, meu amigo, a experiência se misturava com adrenalina e eu percebia o quanto era responsável não só pelo frete, mas por mim mesmo e por todos que dependiam de mim. A cada curva, cada lombada, cada bicheira desviada, a tensão aumentava, mas eu sentia também uma clareza emocional. Era como se a estrada tivesse mostrado, em segundos, que decisões erradas custam caro, que a paciência e a atenção são ferramentas vitais. Enquanto ajustava a carga, sentindo o peso físico e emocional, pensei nos encontros recentes, nas suspeitas, nas revelações e, juro, senti uma mistura intensa de medo, respeito e aprendizado. Quando finalmente estabilizei a truck e a carga parou de balançar, respirei fundo. Beberrão rangia de leve, mas parecia satisfeito com a condução firme. Sentei por alguns instantes, olhando a estrada à frente, a poeira subindo, o sol refletindo na chapa. Percebi que a tensão tinha deixado um aprendizado valioso. A estrada ensina sobre verdade, coragem, prioridades e sobre a necessidade de enfrentar não só o que está fora, mas o que está dentro da gente. Segui viagem, puxando o tapetão, sentindo cada solavanco, cada detalhe da estrada, cada sinal que a vida me dava. Na moral, meu amigo, era mais do que frete pesado ou poeira subindo. Era introspecção, era percepção, era entender que a estrada não perdoa descuido, mas também não deixa de ensinar. Cada quilômetro percorrido com Beberrão reforçava que cada decisão, cada escolha, cada cuidado fazia parte de aprender a lidar com tensão, emoção e responsabilidade. Enquanto a poeira subia atrás da truck e o sol continuava implacável, percebi que o dia tinha sido intenso, mas necessário. As revelações e o episódio crítico haviam mexido comigo de formas que eu não esperava. E mesmo com a adrenalina ainda pulsando no peito, juro, meu amigo, senti que algo dentro de mim estava mais firme, mais consciente, mais preparado para enfrentar o que viesse na estrada,
com o beberrão ao meu lado e a verdade da estrada grudada no coração. O sol batia forte na chapa de beberrão e eu sentia cada raio queimando o rosto enquanto puxava o tapetão. Meu amigo, eu juro, aquele dia parecia que a estrada inteira tinha decidido me testar. Cada quilômetro parecia pesar mais que a carga. Cada curva exigia atenção total e meu peito batia acelerado, como se quisesse me avisar que a hora da decisão tinha chegado. Enquanto rodava, sentia a mente fervendo. Os encontros, os olhares, os gestos, tudo vinha misturado com os últimos episódios. A fiscalização, o frete quase fora de controle, a tensão crescente. Na moral, juro que percebi que não dava mais para seguir no automático. Estava na hora de decidir, de escolher de verdade como queria lidar com tudo isso, dentro e fora da estrada. Beberrão rangia de leve, mas firme, como se me lembrasse que a força estava nos meus braços e na minha cabeça. Num trecho mais isolado, parei para respirar. Sentei na borda do asfalto e observei a poeira subindo da areia doce. Falei baixo comigo mesmo. Tá na moral, parceiro. Agora é contigo. Decide, porque a estrada não espera e você também não pode mais enrolar. Meu coração batia acelerado e eu sentia cada músculo tenso. Alerta. A decisão não era simples, meu amigo. Era sobre seguir apenas na rotina ou enfrentar sentimentos, enfrentar a própria inquietação e reconhecer que algo dentro de mim precisava ser encarado de frente. Voltei para truck, engatei devagar e enquanto o beberrão respondia aos solavancos do tapetão, comecei a refletir sobre minhas escolhas. Cada quilômetro era a oportunidade de acertar ou errar. E eu juro, na moral, sentia a responsabilidade no peito como se fosse mais pesada que qualquer carga. A estrada me ensinou que decisão tem peso, que cada movimento, cada escolha molda o que vem depois. E eu percebi que precisava assumir a minha, sem medo, sem enrolação. A tensão subia enquanto rodava e o sol refletia na chapa da truck, misturando calor e luz em faixas douradas. Lembrei de cada gesto dela, de cada olhar que não saía da memória. E senti que a estrada me oferecia a chance de transformar aquela ansiedade e inquietação em algo positivo. Respirei fundo, segurando firme no volante, e falei baixo. Tá de boa, parceiro. Agora é hora de assumir o que sente. Hora de parar de fugir. Beberrão rangeu de leve, respondendo a cada solavanco, como se concordasse comigo. Enquanto seguia, comecei a fazer um balanço interno. Os dilemas, os riscos, os encontros, a tensão, tudo estava ali, misturado na mente. A estrada nunca me deu respostas fáceis, meu amigo. Eu juro, cada solavanco era pergunta, cada curva era teste. Mas percebi que a escolha que eu precisava fazer não era sobre a truck, a carga ou os fretes. Era sobre mim mesmo, sobre reconhecer sentimentos, sobre encarar a própria verdade sem medo. Mais à frente, encostei num posto estratégico. Sentei na borda do asfalto, olhando o beberrão, a poeira subindo, o sol refletindo na chapa. Falei baixo, quase murmurando. Que escolha é essa que vai mudar tudo? Será que tenho coragem de assumir, de enfrentar o que está dentro de mim? A resposta veio misturada com o barulho do vento, o ranger do motor, a poeira da estrada. Era hora de decidir, sem volta, sem enrolação. Quando voltei para a cabine, engatei a marcha devagar, sentindo o beberrão responder a cada comando. A tensão ainda estava presente, mas comecei a perceber que estava se transformando. Cada quilômetro rodado me dava mais clareza. Cada solavanco me lembrava da responsabilidade de encarar sentimentos, de lidar com prioridades, de ser honesto comigo mesmo. Eu juro, meu amigo, senti que a estrada não só testava, mas também mostrava caminho. Enquanto puxava o tapetão de volta, refletia sobre as consequências de cada decisão. Cada gesto, cada escolha anterior, cada parada, cada olhada, tudo tinha peso. E eu percebi que, embora a tensão ainda estivesse à flor da pele, havia espaço para crescimento, aprendizado
e coragem. Na moral, senti que a estrada me ensinava mais do que qualquer frete ou quilômetro poderia ensinar. Sobre verdade, sobre assumir riscos emocionais, sobre amadurecer. A cada quilômetro, a poeira subia, o sol batia, beberrão rangia, e eu juro, senti que a transformação estava acontecendo dentro de mim. A tensão emocional não tinha ido embora, mas começou a se transformar em força, em compreensão, em capacidade de lidar com o que vinha. Meu amigo, a estrada ensinou que decisão não é só escolher o caminho físico, mas também enfrentar o que está dentro da gente, olhar no espelho e reconhecer que cada escolha molda quem somos. E assim, entre solavancos, calor, poeira e reflexões, percebi que o momento de escolha tinha alterado meu rumo, mas também me preparava para encarar o que ainda vinha pela frente. Beberrão gemia de leve e eu respirava fundo, sentindo que a tensão inicial se transformava em crescimento. A estrada seguia diante de nós e juro, meu amigo, sentia que cada quilômetro agora carregava não só frete, mas aprendizado, coragem e consciência. O sol batia forte, refletindo na chapa de beberrão, e eu sentia a estrada toda pulsando sob meus pneus. Eu juro, meu amigo, era aquela sensação estranha de rotina, misturada com aprendizado, sabe? A cada quilômetro, cada solavanco, cada poeira levantando da areia doce, parecia que a estrada me lembrava de tudo que tinha passado nos últimos dias. Na moral, não era só puxar frete, não era só tapetão e quilômetro. Era reflexão, era vida, era aprendizado que só a estrada dá. Seguia rodando, beberrão rangendo de leve, respondendo aos solavancos da carga. E eu percebia que cada gesto meu, cada decisão anterior, tinha deixado marca. Respirei fundo, ajeitei a mão no volante e falei baixinho comigo mesmo. Tá de boa, parceiro. Agora é hora de rodar com consciência, de sentir cada quilômetro, de aprender com cada parada. Meu peito estava mais leve, mas a atenção ainda precisava ser total. A estrada não perdoa distração, e eu juro, meu amigo, sabia que a lição não era só sobre frete, mas sobre mim mesmo. Enquanto puxava o tapetão, comecei a observar as coisas simples que antes passavam despercebidas. O sol refletindo na chapa, a poeira dançando no ar, o cheiro de diesel misturado com suor. Cada detalhe parecia carregar uma história. E eu percebia que os encontros recentes, os olhares, os gestos que mexeram comigo, agora se encaixavam em algo maior. Aprendizado sobre relacionamentos, respeito e paciência. Na moral, a estrada estava me mostrando que não é só sobre percorrer quilômetros, mas sobre o que a gente aprende no caminho. Mais adiante, encostei num posto estratégico, daqueles que ficam no meio do nada. Sentei na borda do asfalto, olhando o beberrão, respirando fundo, sentindo a poeira subir e o sol queimar o rosto. Falei baixinho: meu amigo, cada quilômetro que a gente roda ensina mais do que qualquer conversa ou qualquer frete. É aqui que a vida fala com a gente. E juro, senti que a tensão dos últimos dias estava se transformando em algo sólido, algo que eu podia carregar comigo sem peso, mas com atenção e cuidado. Enquanto ajustava a geladeira deitada e conferia a chapa da carga, pensei nos encontros com a policial da PRF, nos olhares, nos gestos e, na moral, percebi que agora podia enxergar tudo de outra forma. Não era só atração, não era só tensão, era aprendizado sobre como lidar com sentimentos, sobre como a estrada, a rotina e os encontros inesperados ensinam a gente a ser mais consciente, mais presente, mais humano. Voltei para truck, engatei a marcha devagar, sentindo o beberrão responder. Cada quilômetro parecia reforçar a lição. A poeira subia da estrada, o sol batia na chapa e eu juro, meu amigo, senti que tinha reconectado com a rotina de um jeito novo. Antes, eu só puxava frete, olhava para a estrada e seguia.
Agora, cada quilômetro tinha peso, mas um peso de aprendizado, de atenção, de reconhecimento do que é importante na vida. Enquanto rodava, comecei a conversar sozinho, baixinho. Tá de boa, parceiro. Agora é hora de levar a estrada e a vida juntas, de aprender com cada quilômetro, de sentir cada momento. Beberrão rangia de leve e parecia entender que não era só puxar frete, era absorver tudo que a estrada ensina. Cada curva, cada lombada, cada bicheira desviada se tornou oportunidade de refletir, de observar e de crescer. Passei por outro caminhoneiro que encostou e puxou papo sobre rota e carga, mas na moral, eu juro, percebi que minhas conversas tinham mudado. Não era mais só reclamar de frete ou contar história da estrada. Agora eu escutava mais, refletia mais, sentia mais. Cada interação carregava uma camada de aprendizado, e eu percebia que a estrada me ensinava a valorizar não só a companhia de Beberrão, mas também de quem cruza meu caminho, cada pessoa com sua própria história e peso. Enquanto engatava novamente no tapetão, o calor do sol misturado com a poeira da estrada e o ranger da truck me lembrava que a vida é assim, teste constante, aprendizado constante. Eu juro, meu amigo, senti que a tensão que carregava se transformava em força silenciosa, em atenção plena, em percepção do que realmente importa. Não era só frete, não era só quilômetro, era cada gesto, cada decisão, cada reflexão que a estrada proporciona. Segui rodando, sentindo a truck responder, a carga estabilizada, Beberrão rangendo com força firme, e percebi que a rotina tinha se transformado. Agora, cada quilômetro era oportunidade de crescer, cada parada era chance de refletir, cada solavanco era lembrete de que a estrada ensina, sim, mas só se a gente estiver atento. Eu juro, meu amigo, senti que algo dentro de mim tinha mudado de verdade. Enquanto o tapetão seguia reto, o sol queimando, a poeira subindo, percebi que a estrada me deu mais do que frete e quilômetro. Me deu aprendizado, me deu consciência, me mostrou que é possível reconectar com a rotina, mas enxergando a vida e os relacionamentos de uma forma nova. E eu sentia que cada quilômetro percorrido dali para frente ia carregar não só a carga física, mas a bagagem emocional e a força que a estrada me ensinou a levar comigo. Encostei Beberrão no posto já no final da tarde, o sol começando a cair e tingindo a chapa da truck de dourado. Meu amigo, eu juro, tinha aquele cansaço gostoso de quem rodou o dia todo. Mas também aquela inquietação no peito, sabe? A estrada tinha me ensinado muito, mas ainda tinha detalhes que só o próximo encontro revelaria. Enquanto ajeitava a carga e conferia a chapa, percebi alguns colegas já encostando, puxando papo, rindo de histórias antigas. Na moral, parecia que o dia ia terminar leve, mas eu sentia que tinha algo mais a aprender. Um deles, o Tonho, veio de leve e começou a conversar sobre rota, cargas e reclamou do calor da estrada. Eu escutava, mas juro, meu amigo, minha mente estava dividida entre a rotina e as lembranças dos últimos encontros com a policial. Cada gesto dela, cada olhar, parecia que tinha deixado marca. Eu respondi algumas piadas, falei de solavancos e de Beberrão rangendo. Mas no fundo, sentia que aquele papo era mais sobre despedidas e aprendizados do que sobre rota. Enquanto ajustava a geladeira deitada, vi a policial aproximando do posto, firme e tranquila. Na moral, meu peito apertou, senti a tensão e a expectativa misturadas. Ela me cumprimentou de leve, um sorriso discreto que fez meu coração disparar. Eu juro, meu amigo, foi estranho e intenso ao mesmo tempo. A sensação era de que cada palavra que trocássemos tinha peso, que cada gesto mostrava mais sobre nós mesmos do que qualquer conversa casual. Falei baixo, tentando parecer natural. Boa tarde, tudo certo? Ela respondeu com aquele jeito firme, mas na moral, acolhedor, e começamos a conversar sobre fiscalização, estradas e rotina.
Meu coração batia acelerado, mas senti que agora conseguia olhar com mais clareza, mais equilíbrio, sem me perder na tensão dos primeiros encontros. Cada frase dela, cada gesto, parecia me ensinar sobre limites, respeito e a necessidade de lidar com os sentimentos sem se perder. Enquanto puxávamos assuntos sobre os colegas e a estrada, percebi que as interações com os outros caminhoneiros também tinham mudado. Eu juro, meu amigo, antes eu só falava de frete e quilômetro, agora escutava mais, compreendia mais. Sentia que cada laço que formava tinha significado, mesmo que fosse breve. Tonho e os outros riam, contavam histórias, e eu percebia que meu olhar estava diferente. Mais atento, mais humano, mais consciente do que cada pessoa carregava consigo na estrada. Quando a conversa com a policial terminou, senti um aperto no peito. Não era só despedida, era reconhecimento do que tinha vivido até ali, do que tinha aprendido, do respeito que cresceu dentro de mim. Eu juro, meu amigo, senti que minha percepção de limites emocionais tinha mudado. A tensão não tinha sumido completamente, mas agora era mistura de respeito, compreensão e amadurecimento. Enquanto o beberrão rangia baixo e o sol se aproximava do horizonte, comecei a refletir sobre os laços que formamos na estrada. Cada colega, cada encontro inesperado, cada gesto da policial, tudo contribuía para entender que a estrada não é só quilômetro, frete ou poeira. Na moral, é aprendizado, é conexão, é perceber que cada interação deixa marca, que cada despedida tem valor e que amadurecer é entender os limites de quem a gente é e de quem cruza nosso caminho. Segui ajustando a carga e conferindo a chapa, sentindo cada solavanco e cada resposta de beberrão. A conversa anterior ecoava na mente e juro, meu amigo, percebi que podia rodar tranquilo, sem precisar controlar cada sensação, sem precisar evitar sentimentos. O aprendizado era aceitar que a estrada ensina de formas inesperadas, que os laços podem surgir rapidamente, mas deixam marca, e que as despedidas são parte do ciclo. Mais à frente, enquanto engatava a marcha, olhei para a estrada e pensei em cada quilômetro percorrido até ali. Cada curva, cada solavanco, cada interação com colegas e com ela tinha me mostrado algo sobre paciência, atenção, limites e respeito. Na moral, eu juro, senti que a estrada tinha me dado mais do que experiência com frete pesado. Tinha me ensinado a lidar com emoção, a valorizar encontros e despedidas e a reconhecer que cada laço, por menor que seja, deixa aprendizado. Enquanto puxava o tapetão, o sol refletindo na chapa e a poeira subindo, percebi que a estrada agora carregava outra sensação. Beberrão rangia firme, o calor do fim de tarde misturado com o vento da estrada. E eu sentia que cada quilômetro não era só físico, mas emocional. Meu amigo, eu juro, cada despedida, cada sorriso, cada gesto discreto da policial, cada história compartilhada com os colegas, tudo isso agora fazia parte de quem eu sou na estrada e do que aprendi a valorizar enquanto puxo frete e bato roda pelo Brasil. Segui viagem, sentindo o beberrão responder, cada quilômetro reforçando a lição. Laços, respeito, aprendizado e amadurecimento. A estrada continuava, implacável e bela, mas eu sabia que estava diferente. Mais atento, mais humano, mais consciente do que cada momento carrega consigo. E mesmo com a despedida, com a tensão ainda pulsando de leve no peito, juro, meu amigo, senti que estava pronto para encarar os próximos quilômetros com coragem, clareza e gratidão pelo que cada laço e cada experiência deixaram gravado dentro de mim. A cabine estava silenciosa, beberrão rangendo baixo, o sol se pondo e tingindo tudo de dourado. Eu juro, meu amigo, naquele silêncio, senti cada quilômetro percorrido nos últimos dias passando pela minha cabeça. Respirei fundo, apoiando o braço na porta, e percebi que algo dentro de mim tinha mudado. A estrada,
A poeira, os solavancos, os encontros inesperados, tudo tinha deixado marca. Na moral, era sensação estranha, mistura de cansaço, alívio e consciência de que agora eu via tudo com outros olhos. Enquanto engatava de leve no tapetão, senti cada gesto de beberrão responder aos comandos. Eu falei baixinho comigo mesmo, tentando organizar pensamentos. Tá de boa, parceiro. A estrada ensinou, os encontros ensinaram. E eu preciso levar isso comigo, sem pressa, sem medo. Cada solavanco, cada curva, parecia reforçar que a transformação não era apenas emocional, mas também física, moldando meu jeito de rodar, de pensar, de lidar com tensão e expectativa. O silêncio dentro da cabine era profundo, mas confortável. A poeira subindo, o cheiro de diesel, o ranger da truck, tudo parecia sincronizado com meus pensamentos. Na moral, eu juro, senti que tinha aprendido a aceitar mudanças, a lidar com sentimentos sem me perder, a reconhecer que cada escolha, cada gesto, cada quilômetro tinha peso, e naquele instante percebi que estava pronto para continuar, mas de um jeito diferente, mais consciente, mais atento. Enquanto puxava o tapetão, a mente viajou pelos últimos acontecimentos. A fiscalização, o frete quase fora de controle, os olhares, os gestos da policial, as conversas com colegas. Tudo se encaixava agora em aprendizado. Eu juro, meu amigo, senti que o silêncio da cabine me ajudava a consolidar tudo isso. Não era só sobre frete ou quilômetro, era sobre quem eu estava me tornando na estrada, sobre coragem, paciência e atenção. As horas passaram, o sol se aproximando do horizonte e eu comecei a perceber que o dia estava terminando, mas minha transformação não. Cada quilômetro percorrido reforçava que a estrada ensina de forma silenciosa, que os momentos de introspecção são tão importantes quanto os solavancos e a poeira. Na moral, meu amigo, juro que senti um nó no peito, mistura de gratidão e entendimento, como se finalmente tivesse assimilado o que precisava aprender. Enquanto a noite chegava, os faróis acendendo, a poeira desaparecendo, pensei sobre os encontros e despedidas recentes. Cada pessoa que cruzou meu caminho, cada gesto, cada palavra, tinha contribuído para quem eu estava me tornando. A estrada não é só chão e batida de roda, juro, meu amigo. Ela é professor silencioso, testando paciência, força e percepção. E eu senti que finalmente tinha absorvido a lição, entendendo que a transformação interna é o maior frete que a gente pode carregar. Mais adiante, voltei a rodar, puxando o tapetão no ritmo que eu já conhecia, mas agora com sensação de consciência e introspecção. Eu juro, meu amigo, cada quilômetro parecia diferente. O ranger de beberrão, o cheiro de diesel, o calor do motor, a poeira subindo, tudo parecia fazer parte de um novo entendimento. A rotina continuava, mas eu não era mais o mesmo. A estrada tinha mostrado que é possível evoluir, mesmo nos dias mais comuns de frete e quilômetro. Enquanto engatava e mantinha o ritmo, pensamentos sobre o passado recente vinham e iam. Cada encontro, cada tensão, cada decisão tomada ou não tomada, agora se refletia em aprendizado. Eu percebia que podia rodar com mais leveza, mas também com atenção plena, respeitando os limites, reconhecendo sentimentos e vivendo a estrada de forma mais consciente. Na moral, meu amigo, juro que senti uma paz estranha, mas não completa. A inquietação ainda estava lá, sutil, lembrando que a estrada e a vida sempre vão colocar desafios, mas que eu agora podia lidar melhor com eles. O tapetão se estendia à frente, iluminado pelos faróis e pelo reflexo da lua nas placas de metal. Cada quilômetro percorrido parecia reforçar que rotina e aprendizado andam juntos. A estrada ensinou a valorizar laços, respeitar limites, reconhecer sentimentos e enfrentar escolhas. Beberrão rangia firme, respondendo a cada comando. E eu juro, meu amigo, senti que a confiança entre nós era maior,
que a conexão não era só de motorista e truck, mas de companheiros que enfrentam solavancos, poeira, calor e desafios juntos. Seguindo no tapetão, com o vento batendo e a poeira da estrada diminuindo, percebi que a rotina familiar estava ali, mas acompanhada de reflexões profundas. Cada quilômetro carregava memória, aprendizado e percepção de que a estrada não é só trabalho, é teste, é professor, é lugar de transformação. Na moral, juro que senti que podia rodar mais longe, enfrentar qualquer curva ou solavanco, porque agora carregava algo que nenhum frete pesado poderia pesar. Consciência, coragem e entendimento do que realmente importa na estrada e na vida. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo a estrada de dourado e laranja, e eu sentia cada quilômetro percorrido como uma mistura de peso e leveza, meu amigo. Eu juro, era aquela sensação estranha de liberdade que só a estrada consegue dar, misturada com a consciência de tudo que tinha passado nos últimos dias. Beberrão rangia baixo, firme, respondendo a cada comando, e parecia que ele também sentia que algo havia mudado entre nós. Enquanto puxava o tapetão, a poeira subindo devagar, comecei a pensar nas escolhas que fiz, nos encontros que tive, nos laços que formaram e nas despedidas que marcaram. Cada curva, cada solavanco, cada sinal na estrada parecia me perguntar: tá pronto para continuar assim ou vai mudar de rumo de novo? Eu juro, meu amigo, senti um frio na barriga, mas também uma estranha certeza de que estava aprendendo a lidar com tudo de forma diferente. Os últimos dias se misturavam na memória. O primeiro contato, a tensão da fiscalização, o risco do frete fora de controle, os olhares, as conversas com colegas. Na moral, percebi que tudo isso tinha servido para algo maior, para me ensinar sobre paciência, respeito, coragem e percepção dos próprios sentimentos. Beberrão rangia firme, o tapetão vibrava sob meus pneus, e eu sentia que cada quilômetro era oportunidade de crescimento, mesmo sem perceber na hora. Mais à frente, encostei num trecho de estrada com vista ampla, o vento batendo no rosto, a poeira subindo devagar, e juro, meu amigo, senti uma pausa necessária. Sentei a mão no volante, respirei fundo e falei baixinho comigo mesmo. Tá de boa, parceiro. O que vem pela frente? Para onde a estrada vai me levar? A sensação era de abertura, de possibilidade, mas também de responsabilidade. Cada decisão tomada ou não tomada nos últimos dias ecoava dentro de mim. Enquanto puxava novamente o tapetão, comecei a refletir sobre a estrada da vida e da rotina. Eu juro, meu amigo, percebi que cada quilômetro não era só físico, mas emocional. Os encontros, os aprendizados, as tensões e as escolhas feitas tinham me preparado para encarar não só a estrada, mas também quem eu era e quem eu podia me tornar. Na moral, sentia que a estrada não termina, que cada horizonte é convite para continuar rodando, mas agora com consciência. O vento batia de leve na cabine. Beberrão respondia firme aos comandos. E o sol começava a se erguer mais, iluminando cada placa, cada solavanco, cada detalhe da estrada. Eu juro, meu amigo, senti que cada quilômetro carregava peso e aprendizado ao mesmo tempo. A estrada parecia falar comigo, perguntando se eu estava pronto para continuar enfrentando desafios, tomando decisões e carregando não só frete, mas experiências e consciência emocional. Enquanto seguia, pensamentos sobre a policial, os colegas, os encontros e despedidas vinham e iam, mas agora de forma mais tranquila, mais compreensiva. Eu juro, meu amigo, percebi que os laços e experiências não precisam de respostas definitivas. A estrada mostra, ensina, mas deixa espaço para reflexão, para interpretação, para aprendizado contínuo. Cada quilômetro era convite para seguir, mas também para pensar no que quero levar comigo para frente. Mais à frente, vi o horizonte se abrindo,
imenso, sol batendo, poeira subindo devagar, e senti que era momento de aceitar que a estrada nunca entrega tudo de uma vez. Na moral, meu amigo, juro que senti mistura de expectativa e paz, de inquietação e consciência. Cada quilômetro que rodava parecia reforçar que a vida na estrada é assim, cheia de curvas, encontros, despedidas, aprendizados e escolhas, e que o futuro continua se desenhando com cada solavanco do tapetão. Seguindo pelo tapetão, o vento no rosto, o calor do motor, a poeira subindo, senti que cada decisão futura dependeria do que aprendi até ali. Eu juro, meu amigo, senti que a estrada me deu mais do que quilômetro e frete. Deu perspectiva, coragem e percepção de que posso enfrentar o que vier. O horizonte aberto à frente parecia chamar, convidando a continuar, mas sem revelar o que está por vir. Enquanto o beberrão respondia firme, eu pensava: quantos encontros ainda virão? Quantos horizontes ainda vou cruzar? Eu juro, meu amigo, a estrada é infinita, cheia de escolhas e de aprendizados que se acumulam a cada quilômetro. E naquele instante, sentindo o sol refletir na chapa da truck e a poeira dançar no ar, percebi que a vida continua, que cada quilômetro é nova oportunidade e que o que vem pela frente depende de mim, das minhas escolhas e da coragem de seguir no tapetão, enfrentando o que vier com atenção e coração aberto. O horizonte se expandia imenso, brilhante, e eu juro, meu amigo, senti que a estrada nunca termina de verdade. Cada quilômetro é história, aprendizado, reflexão. Cada curva é convite para seguir. E mesmo sem saber o que está por vir, mesmo sem respostas completas, sentia que podia continuar, levando comigo tudo que aprendi. Coragem, atenção, respeito, amadurecimento e a consciência de que a estrada é infinita e que cada escolha molda o caminho que ainda está por vir. No fim das contas, meu amigo, a estrada é muito mais do que quilômetro e frete. Ela é teste, aprendizado, reflexão e, acima de tudo, oportunidade de se conhecer de verdade. Cada solavanco, cada curva, cada encontro inesperado deixa marca, transforma a gente e mostra que a vida, assim como o tapetão à frente, continua rodando com escolhas, riscos e descobertas a cada instante. Se essa história bateu firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. Compartilha com a galera que curte estrada e histórias reais e deixa nos comentários. De qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como essa história mexeu com vocês? E me diz aí, meu amigo, se cada encontro na estrada tem o poder de mudar a gente, quais escolhas você faria se estivesse no volante da sua própria vida agora?